Olá, uma boa madrugada para todos, meus irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui nessa madrugada, em presença com o Espírito Santo de Deus. Eu estou passando aqui mais uma vez e gravando um vídeo para deixar uma palavra para o seu coração. Uma palavra quentinha dos céus, vindo diretamente do coração de Deus para o alívio e conforto do seu espírito. Hoje eu tive refletindo em Mateus 6, a partir do seu versículo 9. Eu estou falando um pouco baixo, por causa do horário em que estou gravando esse vídeo, que já é 2 e poucos, quase 3 horas da manhã. E o pessoal aqui em casa também já está dormindo, Minha esposa, os filhos. Então tenho que falar um pouco baixo, mas eu acho que está ficando nítido a minha voz. Está dando para entender. Enquanto eu meditava nesses versículos, que eu creio que você já deve ter aberto sua Bíblia aí também, em Mateus 6, a partir do seu versículo 9, é onde Jesus, ele é questionado por um dos seus discípulos, Ou seja, esse discípulo olha para Jesus e pede para que Jesus ensine como se orar. E ali fala nesses versículos sobre um exemplo, de oração, que é bem conhecido por todos, mas eu vou estar repetindo aqui ela. Vou estar lendo aqui para vocês. Diz assim: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Vemos que é uma oração muito forte, Só que como eu posso dizer, é uma oração muito forte que, infelizmente, algumas pessoas, alguns ministérios, alguns ensinos têm ensinado para o povo de Deus que essa oração deve ser uma oração repetida todas as noites. Deve ser uma oração repetida quando você for falar com Deus. Quando, na verdade, quando Cristo lhe cita essa oração, quando o discípulo pergunta para ele como devemos orar, ele dá um exemplo de oração. O Pai Nosso, ele não pode ser repetido. Como é que eu posso dizer? Todas as noites. Não pode ser sua oração principal. Em algumas religiões, em alguns ensinos aí, como eu falei, ensina que essa é uma das maiores orações, essa é a oração mais forte que existe. Realmente, o que ela quer passar é forte. Realmente, o que ela quer passar é uma oração muito poderosa para a minha vida e para a sua vida. Primeiramente, eu quero deixar um versículo aqui para vocês meditarem. Que eu tive meditando também nesse versículo aí nessa madrugada.
e quero deixar para que vocês meditem também. Mateus 6, 5, 8. Capítulo 6, versículo... Vamos ler aqui o 7, versículo 7 e 8, que diz assim: E orando, não useis de vãs repetição, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhes peçais. Então nós vemos nesse versículo aqui que a oração decorada, ou seja, uma oração que você decorou, você criou uma oração e se tornou essa oração, a oração que você vai toda hora, todo momento, essa virou uma oração decorada na sua mente. Ela passa a não ser aceita por Deus. E eles até nos compara aos gentios. Ou seja, quando ele fala aos gentios, ele não se refere raça, não se refere religião, não. Quando ele citava esses gentios aqui, somos nós. Porque existia naquela época um povo escolhido, que era o povo de Israel. Então, todo povo que foi salvo por Cristo Jesus, fora o povo de Israel, que era o povo de Deus, foi chamado de gentios, né? E naquela época, eles tinham essa mania, que é nos ensinada hoje também, que é de ficar repetindo uma oração. Eu não estou falando você orar para a libertação do seu esposo, da sua filha, do seu filho, para a libertação de um parente, para que Deus age em alguma causa, não. Isso é necessário, é ensinado que sim. O repetir de oração que a Bíblia nos ensina e que a Bíblia fala que não é aceita por Deus, é quando você cria uma oração e aquela oração é a que você repete todas as noites. Nunca muda. Quando Cristo ele nos ensina a oração do Pai Nosso, ele não está ensinando uma oração que você deveria estar orando para o resto da sua vida. Ele nos ensina um modelo de como se orar, de como falar com Deus. Que palavra você tem que falar? Então eu refletia nesses versículos, né, que ensina a oração do Pai Nosso, e o Espírito Santo falava com o meu espírito. E ele me mostrou algo que eu quero passar para vocês também nessa noite, quer dizer, nessa madrugada. Quero estar passando para vocês nessa madrugada, porque eu acho que assim como impactou na minha vida, assim como trouxe uma grande sabedoria e um grande conforto para o meu espírito, porque eu creio que tudo que é ensinado por Deus, que é para que nós venhamos seguir da maneira que Ele necessita que nós sigamos, que seja da maneira que Ele quer que você e eu vivamos aqui na terra, é bom. Então, meu espírito, toda vez que eu conheço algo a mais do que Deus quer para mim, do que Deus quer para o meu conserto, para o meu caminhar, como Ele quer que eu seja conduzido, como eu conduzo as pessoas, então isso é um alimento para o meu espírito, porque assim, quanto mais eu fizer a vontade de Deus, quanto mais você fizer a vontade de Deus, você vai estar se encaixando no lugar de povo de Deus, um povo que aceita, se rende às vontades dele. Então, quando Cristo ele me ensina isso, me mostrou isso no Pai Nosso, o meu espírito se alegra. Meu espírito se alegra e, como ele disse, o que você recebe de graça, dá de graça. Então, vou te passar também essas instruções do Espírito Santo. Alguns pontos da oração. Eu vou repetir aqui em alguns pontos e vou estar parando e explicando. Veja só, a Bíblia diz assim, na oração: portanto, vos orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Veja só, esse pedacinho aqui. Pai nosso que estás nos céus, e santificado
seja teu nome. Como eu estava dizendo, essa oração não tem que ser repetida por você todas as noites. Mas pontos de exemplo tem que estar na sua oração. Como assim, irmão Vitor? Ele fala aqui na oração, no exemplo de uma oração que ele nos deu, um modelo de oração. Ele fala que devemos santificar em nossas orações o nome de Deus, o nome de Cristo Jesus. Você veja que a primeira coisa que ele fala, ele começa a oração assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Então, na sua oração, comece a santificar o nome de Deus. Comece a santificar o nome de Jesus Cristo. Que a primeira coisa que você faça na sua oração é santificá-lo. Falar quanto ele é santo, quanto ele é maravilhoso. Santifique-o. Esse é o começo de uma boa oração para Deus. Fala assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, esse é um ponto sério da oração, que Cristo nos dá uma aula. Como assim, irmão Vitor? Deixa eu te falar. Às vezes é nos ensinado, no evangelho de hoje, que infelizmente é um evangelho que tem me machucado muito, e eu creio que aqueles que querem seguir os conselhos da Bíblia, querem seguir a vontade de Cristo Jesus, também tem se magoado com o que o evangelho de hoje tem se transformado. Existem uns ensinos em certos evangelhos nos dias de hoje, certas congregações, que eu não estou aqui para citar nome, porque quem salva é Jesus Cristo, não religião, nem congregações. Ensina que você tem que orar a Deus colocando sobre a parede, como se nós fôssemos alguma coisa demais, como se o poder fosse nosso, como se a autoridade fosse nossa, né? Então, Cristo, ele está querendo quebrar isso quando ele ensina essa oração. Olha o que ele fala, vou repetir aqui para vocês. Venha o teu reino, veja só. Cristo, quando ele nos ensina a orar assim, é nos ensinando a reconhecer que o reino não é nosso. Nós não somos rei para dizer o que Deus tem que fazer ou não. E ele fala assim, ó, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Entende? Até no céu, a vontade tem que ser a de Deus. O melhor que Ele quer para nós. O melhor que Ele quer para mim, o melhor que Ele quer para você. Eu sei que algumas religiões têm ensinado você e a mim a orarmos colocando Deus sobre a parede para que Ele faça a nossa vontade. Mas quando Jesus nos ensina a orar, Ele peça que nós reconheçamos que nós não somos nada. Nós não somos nada. E eles, o Pai, Filho e Espírito Santo, são tudo. Que conosco Ele é Deus. Sem a gente, Ele continua sendo Deus. Então é um dos primeiros passos também que Cristo nos ensina. A parar de pedir a nossa vontade, o que a gente quer. Vamos pedir para Deus que Ele faça o necessário para a nossa vida. Que Ele nos dê o necessário. Não, mas eu quero pedir a Deus que Ele faça algo pela minha vida. Não vou dizer o ponto que você quer pedir, né? Não, vou dar um exemplo. Eu quero pedir a Deus que Deus faça... Como é que eu posso dizer? Que Deus me ajude no meu emprego. Que Ele ajude a eu ganhar um pouquinho mais. Eu estou lá há 10 anos nesse emprego, nunca recebi uma promoção. Você quer dizer, irmão Vitor, que eu não posso orar a Deus pedindo essa promoção? Não quis dizer isso. Eu só quero que você faça assim. Eu não, a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina. O que eu estou querendo dizer é isso. Que Jesus, quando Ele diz, faça-se a tua vontade, é que nesse exemplo que eu dei, veja só, a diferença de quem ora querendo a própria vontade, esquecendo a de Deus. Meu Deus, eu quero uma promoção no meu emprego. Faça isso. Olha a diferença. Agora a oração que Jesus nos ensinou. Meu Deus,
eu reconheço que eu não sou nada. Eu reconheço que na minha vida a tua vontade prevalece. A tua vontade é a melhor para a minha vida. Você reconhece isso e já muda a situação da oração. E diz assim: eu estou há 10 anos nesse emprego, só que nunca reconheceram os meus serviços. Pai, se for da tua vontade, faz com que o homem me promova, faz com que eu seja reconhecido, e se for da vontade de Deus, pela sua humildade, Deus fará. Porque ele reconhece, agora que seja de coração, não adianta, porque o irmão Vitor disse isso, porque ele explicou e eu acreditei, não, tem que ser de coração, em bom grado, tem que ser por humildade. Então ele passa toda a autoridade para Deus. Ele nos ensina, na nossa oração, passa toda a autoridade para Deus. Que seja a vontade dele e não a nossa. Não como algumas pessoas, e como eu também já orei um dia, que era a minha vontade, Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus faça isso, Deus faça aquilo. E às vezes eu pedia coisas que não era da vontade de Deus. Então nós temos que aprender a pedir o que Deus quer. Meu Deus, eu quero isso, Pai, mas se for da tua vontade, faça. Jesus Cristo falava isso em suas orações. Você veja que na hora que Jesus Cristo estava mais amargurado, que ele está lá no Getsemane ali, já nos últimos minutos da sua liberdade, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita de acordo à tua vontade. Ele passa, é algo que ele desejava. A carne dele desejava, porque ele era 100% homem, assim como eu e você. A carne dele desejava que passasse essa vontade. Mas Cristo, mais uma vez, nos dá um exemplo de oração. Ele primeiro fala o desejo dele, que era que aquilo ali passasse, o desejo da carne dele, daquela angústia que ele estava passando. Mas Deus sabia, e ele também sabia, que se fosse feito aquilo que ele pediu, todo o esforço seria jogado fora, e Satanás venceria nessa causa. Mas com sabedoria e humildade, Jesus disse: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E assim foi feita a vontade de Deus, e por essa sabedoria e essa posição de humilhação, de humildade, é que eu e você temos direito à salvação nos dias de hoje, em Cristo Jesus. Pense nisso. Continua assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Ora pelos nossos alimentos, porque tudo provém de Deus. Nós trabalhamos, mas quem nos dá o trabalho é Ele. Nós se esforçamos, mas quem dá força para se esforçar é Ele. Então Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo. O pão que vem para a sua mesa, não foi você que conseguiu, foi Deus que te deu. Não foi o seu esforço, o esforço do seu braço que conseguiu. Deus permitiu que esse pão viesse à tua mesa. Deus permitiu que essa bênção fosse te dada. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nos dai. Ou seja, para que nós pedimos a Deus, para que Ele nos dê. Aí, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, aqui está uma parte da oração que é um choque. Mas um choque para a realidade, para que nós venhamos acordar. Às vezes nós oramos esse trecho da oração, só que nós não vemos o peso que está por trás desse pedido. Diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha só o que você está pedindo a Deus. Vou falar das minhas palavras. É como se você e eu estivesse dizendo a Deus: Deus, do mesmo jeito que eu tenho perdoado aquele vizinho que me maltrata todo dia, do mesmo jeito que eu tenho perdoado os meus parentes que não aceitam a minha fé, do mesmo jeito
que eu tenho perdoado aqueles que têm me perseguido, me ferido, me atribulado. Me perdoa. Mas sabe onde está o peso dessas palavras, irmãos? É que, às vezes, nós queremos o perdão de Deus, mas nós não aprendemos a perdoar. E nessa oração, Cristo nos ensina que somos perdoados da mesma quantidade que perdoamos o nosso próximo. É tremendo, irmão, mas é necessário que você saiba disso. Então, eu não sei qual é a situação que você tem andado esses dias, nem posso apontar pontos da sua vida, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer uma análise pessoal. Então, essa análise fica a seu critério. E só o que eu quero passar é o que o Espírito Santo me mostrou, né? Que você e eu somos perdoados da mesma medida que nós temos perdoado os nossos inimigos e uns aos outros, até mesmo nossos irmãos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, devemos orar todos os dias e permanecer firmes em oração. Assim eu quero estar encerrando a palavra de hoje. Permanecer firme em oração. Um dos primeiros pontos, irmãos, que Cristo nos ensina é estarmos em oração constante. Os tempos estão difíceis. As portas têm se fechado para aqueles que querem adorar Cristo Jesus. Mas eu quero dizer para você, nessa madrugada, que se com fé você agora permanecer em oração constante, Deus ele está de pé, de ouvidos abertos para fazer o melhor para a sua vida. Então, essa é a palavra de hoje, irmãos. Está difícil? Tá. Permanece orando. Conserta a tua oração com Deus. Se tu tem orado errado, Cristo nos deu hoje aqui uns conselhos de oração. Está difícil, irmão? Pede a Deus para que Deus mude, se for da vontade dele. Se está precisando de algo, pede a Deus. Se for da vontade dele, ele te dará. Agora tem um ponto que eu quero deixar claro antes de terminar esse vídeo, irmão. Existem 3 respostas dadas por Deus. Uma delas é o sim. Quando nós somos merecedores e fazemos por onde receber algo de Deus, Deus ele dá um sim para você e para mim. Basta persistirmos em oração. Quando persistimos em oração, como pedimos com fé, merecendo, pela misericórdia de Deus, que não somos merecedores, mas pelo esforço que Ele tem visto em nós de parecermos com Ele, Ele nos dá. A segunda resposta de Deus é o não. Ah, mas irmão Vitor, é porque eu sou pecador e não mereço? Não é isso, a misericórdia de Deus te alcança, me alcança. Ele tem visto o nosso esforço de lutar contra o pecado. Mas esse não sabe por quê? É porque como a oração que Cristo nos ensinou fala, que às vezes nós pedimos a nossa vontade. Quando a vontade que nós queremos é que nos leva para a destruição, nos leva para o afastamento do Espírito Santo, nos leva para o afastamento da presença de Deus. Tem um versículo bíblico, eu não vou lembrar o versículo, nem o capítulo, nem o livro, mas eu vou citar e eu creio que é bem conhecido, todo mundo vai saber que é confirmado com a Bíblia, que diz assim, que Deus falando conosco, eu é que sei que pensamento tenho de vós, pensamentos de paz e não de guerra, para que se cumpra a vontade de teu coração. Irmãos, eu sei que tem oração, tem alguns pedidos que nós temos feito para Deus e às vezes não se realiza. Analisa você mesmo direitinho que pedido é esse.
Analisa se Deus quer isso para você. Porque quando ele dá um não à sua oração, é porque ele sabe que esse caminho é tortuoso. É porque ele sabe que esse não era o necessário. É por isso que é preciso ser feita a vontade dele nas nossas vidas, para que nós venhamos viver uma vida com abundância. E a terceira, irmão, espera mais um pouco. Nós temos esse problema, que tudo tem que ser na nossa hora, tudo tem que ser como a gente quer. Mas, irmãos, a vontade de Deus, se é sim ou se é não, é Deus quem vai decidir. E a hora que Ele vai agir, é Ele que decide. Deus não tarda, Ele faz na hora certa. Vou dar um exemplo rápido para encerrar esse vídeo. Às vezes nós pedimos um carro, nós pedimos um automóvel para se locomover. É necessário? É. Mas nós não temos habilitação, não temos a carteira de habilitação, não sabemos dirigir e queremos que Deus venha nos dar um carro. Ei, Deus não quer o teu mal não, irmão. Deus não quer o teu mal, irmã abençoada. Ele está vendo que esse carro vai te levar à perdição. Você vai estar passando por baixo de regras. Passando por cima de regras, quer dizer, me perdoe. Já pensou agora Deus, Ele pega e te dá um carro sem tu ser habilitado, sem tu saber dirigir? Tu vai tomar multa. Tu pode sofrer um acidente, tirar a sua própria vida, vida de quem estiver junto com você nesse carro, e até mesmo de pessoas lá fora. Você acha que esse é o bem que Deus quer para você? Esse é um exemplo do que devemos pedir, e porque às vezes Deus diz, espera mais um pouco. Amém, irmãos? Que seja feito assim. Eu fico grato a Deus por Ele me dar a oportunidade de vida para o que Ele está me ensinando, eu estar passando para vocês. Irmãos, fica na graça de Deus, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus alcance todos vocês, assim como tem me alcançado, assim como tem alcançado minha família, venha alcançar aqueles que ainda não estão na presença da tua família também. Que Deus abençoe a todos, uma boa madrugada e até o próximo vídeo. Paz do Senhor.